te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações e purificai pela penitência, e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 8, no versículo de 31 a 42. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, quem nele tinha acreditado, se permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, somos descendente de Abraão e nunca fomos escravo de ninguém. Como podeis dizer, vós vos tornais livres? Jesus respondeu, em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre em uma família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos liberta, sereis verdadeiramente livre. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurai matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós? Eu falo o que vi junto do Pai, e vos fazeis o que ouvistes do vosso pai? Eles responderam então, o nosso pai Abraão disse, ele respondeu então, o nosso pai Abraão. Disse Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me? A mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus? Isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Dizei-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu Jesus. Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amareis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos leva a mostrar então a nossa fé. O que nós acreditamos. Se nós pegar a liturgia de hoje, aqui olhando para essa primeira leitura do livro de Daniel, fala da fé e da confirmação dela através dessas três pessoas, Sidraque, Misaque e Abidinago. E o rei Nabucodonosor obrigou que eles tivessem que adorar a
um bezerro de ouro aos deuses de Nabucodonosor. Se não o fizesse, eles seriam jogados na fornalha de fogo. E aí então eles responderam que se for jogado lá na fornalha, eles têm um Deus que o liberta. Mas mesmo que Deus não tirar eles da fornalha, mesmo assim eles não vão romper com a fé que eles têm no Deus verdadeiro. E aí então criou-se uma ira no rei Nabucodonosor e jogou eles na fornalha de fogo com 7 vezes a mais de caloria. E aí eles, e amarrado ainda. E aí acontece essa coisa diferente de toda a natureza, eles andavam dentro das chamas. E ali veio um anjo que o protegia. E aí Nabucodonosor olhou e viu todo aquele acontecimento estratosférico. E aí Nabucodonosor, ele diz assim: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidinago, que enviou seus anjos para libertar os seus servos. Aí está, amados, o grande sentido da vida de fé. Uma fé inabalável. Não são as pressões do mundo ou os poderes do mundo que pode nos tirar a nossa confiança em Deus para depositar a nossa confiança nos homens. Jamais. Jamais romper com a verdade. Porque é a verdade. Aí Jesus fala no Evangelho para os judeus, se eles permanecessem fiel a Jesus, as suas verdades trazia para eles liberdade. E aí eles então não entenderam, porque eles não tinham uma confiança viva em Jesus. E aí eles dizem que eles eram filho de Abraão e nunca foi escravo de ninguém, porque eles não reconheciam então como pecador. Quer dizer, qual é a escravidão? A escravidão é um afastamento de Deus, afasta da verdade, e por isso então, sem a verdade não tem liberdade, que Jesus fala aqui, que os filhos permanecem na casa do pai para sempre, mas os escravos não. Então, quer dizer, a permanência na casa do pai precisa romper com isso. Então, se nós olhar para esse mundo e ver que essa liberdade de opinião que se tem, eu não sou contra a liberdade de opinião, mas aonde está a verdade? Esse é o grande sentido. Porque muitas vezes a liberdade de opinião fala o que quer e não o que deve. Precisamos falar o que deve e não o que queremos. Então, aonde está a verdade? A verdade ela só encontra na pessoa de Jesus. E Jesus deixa muito claro que é essa permanência. Então, o que aconteceu com esses, com Sidraque, Misaque e Abedinago? Eles permaneceram em Deus e por isso foi por ele protegido. Assim somos nós. Nós, se permanecermos na verdade, nós não vamos sofrer consequência, porque a verdade é que liberta. Aonde está a verdade? Podemos falar o que queremos, mas nem sempre devemos falar, mas falamos muitas vezes aquilo que não devemos falar. Podemos, mas não devemos. São Paulo dizia, tudo pode, mas nem tudo convém. Então o que convém? O que convém é a verdade. E Jesus hoje, ele nos revela que ele é da verdade. E essa é a verdade que traz para todo ser humano essa liberdade. Eles falavam de Abraão, mas eles não viviam de acordo com aquilo que viveu Abraão. Né? Então, o que Deus hoje quer nos dizer é isso, é a nossa permanência. Se você acredita em Jesus, nada pode tirar. Permaneça sempre na verdade, e é essa verdade que vai um dia nos glorificar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês,
sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.